rescindiu o contrato lá com o Tianjin Guanjian, time chinês, 32 anos, está livre no mercado. E aí, o Ramires tem vaga no seu time? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho aqui no nosso Expediente Futebol. Agora é hora do Coringão, perdeu ontem para o Flamengo. Alô, Fernando Caetano. Olá, amigos do Expediente Futebol. Depois da derrota para o Flamengo, Corinthians apresenta o volante Matheus Jesus e tenta melhorar o rendimento ofensivo para enfrentar o Atlético Paranaense nesse domingo na Arena da Baixada. Daqui a pouco a gente volta com mais informações do Corinthians aqui no Expediente Futebol. Beleza, muito obrigado, Fernando Caetano. Expediente Internacional, o Real Madrid confirmou a contratação de Jovic, sérvio, jovem atacante de 21 anos do Eintracht Frankfurt, por 60 milhões de euros. Portanto, Jovic é o primeiro nome importante que chega aí para a próxima temporada da equipe dirigida por Zinedine Zidane. Agora é hora do Verdão, o Palmeiras, André Cavalcante. Fala, João Guilherme, amigos do Expediente Futebol. Neste sábado, no Pacaembu, o Palmeiras defende uma invencibilidade histórica no Campeonato Brasileiro, diante do Santos, do técnico argentino Jorge Sampaoli. Mais de 25 mil ingressos já foram vendidos. Os detalhes da preparação do Verdão nesta quinta-feira eu trago em instantes no Expediente Futebol. Show de bola, grande clássico em sábado, 7 da noite, Palmeiras e Santos. E agora? Qual time vai aparecer aqui? Qual é o destaque? Você quer saber? Tá curioso? Qual time será? Jogou bem ontem. Dá uma olhada. Olha aqui. Fala aí. Olá, João, amigos do Expediente. Aqui no CT Pedro Antônio, o Fluminense se reapresentou após o empate contra o Cruzeiro com uma boa notícia. O artilheiro tricolor pode estar de volta para o final de semana. Daqui a pouco eu trago aqui dentro do Expediente quem é esse atleta. Bacana, Flávio Amêndola falou do Flusão, que ontem empatou com o Cruzeiro no Maracanã. E o Cruzeiro permanece aqui no Rio de Janeiro, até porque vai jogar de novo com o Fluminense. E a Helena Calil acompanha tudo. Olá, pessoal do Expediente Futebol, não se enganem por esse cenário. Nós vamos falar sobre o Cruzeiro, que ficou no empate no Maracanã em 1-1 pela Copa do Brasil e volta a enfrentar o Fluminense neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. A atividade hoje foi fechada para a imprensa, não teve entrevista coletiva, mas tem novidade. Então, já no Expediente Futebol. Excelente, Helena Calil. E agora vamos falar do Vascão da Gama. A expectativa aí pela estreia do Vanderlei Luxemburgo. Será domingo contra o Avaí em São Januário. Flávio Vinick, nosso artilheiro. Olá, amigos do Expediente Futebol. O Vasco segue se preparando para o jogo contra o Avaí, domingo em São Januário. O técnico Vanderlei Luxemburgo vai fazer sua estreia no comando da equipe e tem um desafio: conquistar a primeira vitória do time neste Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco eu volto aqui no Expediente Futebol com outras notícias do Vasco. Ok, obrigado, Flávio Vinick. Agora é hora do Fogão. Botafogo bem demais no início do Campeonato Brasileiro. Fábio Azevedo vem aí. Olá, amigos do Expediente Futebol, a mescla da experiência com a juventude, que também está presente fora do campo. Esta tem sido a receita alvinegra para subir no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco eu trago inclusive o depoimento de um jovem que ficou envergonhado quando encontrou o mais velho dentro do vestiário. Daqui a pouco eu explico essa história. Boa, valeu, Fabinho. E agora, qual é o time que vai aparecer aqui no telão do EF? Será que ele está bem no campeonato, na temporada? Será que está começando bem o Campeonato Brasileiro? Será que está na Copa do Brasil e na Libertadores ou não está? E aí, qual é o time de agora? Time gigante. Presta atenção. Um abraço a todos do Expediente Futebol. O Cuca já começou a trabalhar o time que vai enfrentar o Bahia, com o Luan recuperado e com o Alexandre Pato, que pode ser titular nessa partida no final de semana. Mas ele vai ter que dividir o espaço com outro atacante, menos badalado, mas que tem caído nas graças do treinador e do torcedor são paulino. Daqui a pouco amplio todas essas informações aqui no Expediente Futebol. Obrigado, Gustavo Berton. Agora vamos até Belo Horizonte, aeroporto de Confins. O Flamengo já está lá em BH para encarar o Galo. Vinícius Nicoletti ao vivo no Expediente. É
isso aí, João Guilherme, abraço para você, abraço a todos no estúdio. O Flamengo acabou de desembarcar aqui em Belo Horizonte, porque sábado tem o confronto contra o Atlético no estádio Independência. O time rubro-negro vai tentar mais um bom resultado fora de casa. E o Abel deixa aberto uma disputa. Arrascaeta ou Diego no time titular. Quem será que joga? Daqui a pouco eu volto contando tudo aqui de Belo Horizonte. Tá legal, daqui a pouco a gente volta ao vivo lá de Belo Horizonte, falando do Flamengo que conseguiu um grande resultado contra o Corinthians ontem lá em São Paulo pela Copa do Brasil. E agora o papo será o Campeonato Brasileiro. Lembrando que pro sábado agora o Diego não poderá jogar porque está suspenso no Campeonato Brasileiro, mas a disputa está aberta. A concorrência faz bem. E aí, Diego e Arrascaeta, os dois juntos, um só no time? A gente vai bater um papo sobre isso aqui no Expediente Futebol. E vamos falar também do Cruzeiro. O que está acontecendo com o Cruzeiro? O Cruzeiro parou de jogar futebol? Travou na temporada? O que estará acontecendo com o time do Mano Menezes? Tudo isso já no Expediente, que conta com essa Olha a escalação. Tem que respeitar, hein? Olha o Zinho lá pelo lado do campo. É bem cercado. Você conhece bem o espaço aí? Gosto muito. Conhece bem. Meu amigo Eugênio liberou a posição para mim aqui. Ele é o titular aqui da ponta, mas hoje o treinador fez uma mudança. Ele vai de meia. Zinho, eu preciso de você do lado esquerdo, até porque você conhece bem essa função, essa posição. E o nosso Zinho está aqui com o Eugênio Leal, com o PVC e com o Leandro Quesada. Começando pelo nosso campeão do mundo, pelo Tetra. Tudo bem, Tetra? Tudo ótimo, João. Tudo certinho? Errei tudo ontem. Errou tudo? Eu não sou o PVC, eu não sou o Quesada. Não. Os caras, eles estão disputando essa primeira posição. Eu tentei chegar, mas eu errei tudo ontem. É difícil. Eu só acertei. E o meu destaque é que os visitantes vão incomodar, talvez vençam fora de casa. O Cruzeiro chegou perto, né? Mas o Cruzeiro, o que está acontecendo com o Cruzeiro? Não rende aquele futebol que a gente sabe que tem. O Santos não, chegou próximo, acho que foi até melhor do que o Atlético. E o Flamengo ganhou fora de casa, né? Um resultado maravilhoso. Agora, o meu destaque é que a nossa lenda aqui do jornalismo, né? O Paulo Lima trouxe a notícia, né? Que o Rafinha ficaria, assim, as negociações ficaram ruins com a possibilidade da Inter de Milão, né? Com uma proposta altíssima para o Rafinha. Eu comecei a ligar para os amigos, né? A rapaziada lá do Flamengo. E o Flamengo, ele não vai desistir. Tá até o final, acreditando que é possível. Realmente, como o Paulo Lima falou, a proposta da Inter de Milão para o Rafinha, principalmente, e o Barcelona com o Felipe Luiz. Mas o Marcos Braz e o Bruno Espino, eles continuam firme e forte, acreditando, tentando, com um diálogo e propostas, né, projetos para esses dois atletas, ainda tem a esperança que eles venham para o Flamengo. Muito bem, teve até jantar ontem na Alemanha e tudo, daqui a pouco todos os detalhes sobre Rafinha no Flamengo e possíveis reforços. Eugênio Leal, nosso Capitão América. Eu não vou falar aquilo que eu falei para você fora do ar, porque se eu falar no ar, muita gente que não viu o filme ainda dos Vingadores pode descobrir o que aconteceu. Mas é um prazer ter o nosso Capitão América. Não vou dar spoiler do filme. Capitão América, Eugênio Leal, muito bem-vindo. Tudo bem, Eugênio? Tudo bem, João? Tudo bem, amigo? Tava olhando com muito carinho os jogos de ontem e algumas coisas saltam aos olhos assim. Por exemplo, a mudança que ocorreu na dinâmica do jogo no segundo tempo ontem, lá no Independência, depois no primeiro tempo que o Santos foi dominante, o Atlético mexeu e melhorou. E passou bastante pela entrada do Casares no time. Muita gente critica o Casares, acha que ele é um jogador que, de repente, não se esforça tanto, mas tecnicamente, e os números mostram isso, inclusive nos jogos em que ele é criticado. É um dos jogadores mais criativos, não só do Atlético Mineiro, mas no futebol brasileiro. Claro, se ele tiver mais empenho, tiver mais intensidade, pode potencializar isso. Mas é importante o Casares no time do Atlético. Do outro lado, olhando para o Santos e falando em reforços, quando é que o Santos vai contratar, enfim, um centroavante? Porque já estamos em maio. Temos nomes aí. Quase na metade. Não, mas eu tô ouvindo nome há um tempão. Nome daqui, nome de lá. Já passou o Campeonato Paulista. Já tá aí em Copa do Brasil. Amanhã, no próximo jogo, se perder, porque empatou ontem fora de casa. Se perder, tá eliminado Copa do Brasil. Aí menos uma competição. O brasileiro tá andando, o Santos tá bem, é verdade. Mas precisa. Aliás, precisa de mais do que um, porque não tem nenhum hoje.
Ah, porque o Felipe Cardoso... Não dá o Felipe Cardoso nesse momento. E aí? O Santos vai se mexer quando? Daqui a pouco a gente está em dezembro falando, o Santos está precisando do centroavante. Está se mexendo, mas ainda não conseguiu contratar. Uribe, do Flamengo, é um nome, e o Santos também tentou o Borja, do Palmeiras, mas parece que não teve conversa. Tiro na água, tem que trazer um jogador. Mas o Uribe pode dar calda, hein? O Uribe do Flamengo Uribe pode dar calda. seria uma troca? É possível. Gustavo Henrique? Nosso zagueirão lá de 2,30 m, pode ser. O Uribe é um nome que pode em breve entrar nessa lacuna aí do time do Santos. Vamos aguardar os acontecimentos e falar mais sobre isso aqui no nosso Expediente Futebol, que conta com Paulo Vinícius Coelho, o PVC. Alô, PVC! Bem-vindo, PVC. Sobre essa história do ataque, qual time é mais insinuante, envolvente, ofensivo? O Santos ou o Corinthians? Não tem dúvida, né? É o Santos. Agora, o Santos jogou 29 partidas nesse ano e 9 vezes não fez gol. E o Corinthians jogou 32 partidas nesse ano e as mesmas 9 vezes não fez gol. É um jogo sem fazer gol a cada 3. É muita coisa. Isso vale para o Santos e isso vale para o Corinthians. Perfeitamente. Sem querer, você começou a entrar na nossa enquete de hoje. Daqui a pouquinho. Uma enquete com um toque culinário. Naquela horinha que está chegando a hora do jantar. Daqui a pouquinho, aqui no Expediente Futebol. Grande Leandro Quesada. Impressionante. Acertou todos os palpites ontem do Bolão Fox. E hoje tem mais para Fortaleza e Atlético Paranaense. Tudo bem, Leandro? Como vai? Tem mesmo? Tem. Fortaleza e Atlético Paranaense. Mas vai dar tempo? O programa hoje está dá tempo. Nós vamos abrir com isso daqui a pouco. Tudo bem, Quesada? Tudo bem? Tudo bem, Você tá bem, abraço em todos aqui, Eugêniozinho, PVC, amigo de casa. Amanhã o Tite vai convocar para a Copa América. Aí eu fiz um exercício rápido olhando para aquilo que estava na Copa e aquilo que a gente tem de opção no Brasil e fora para saber quem está em melhor fase. Eu fiz um negócio rapidinho aqui. Gabigol ou Jesus? O Gabigol não foi para a Copa, o Jesus está aí. Não jogou nada na Copa. Nessa disputa eu sou Gabigol. Bruno Henrique do Flamengo ou Tyson? Acho que não precisa nem perguntar, né? Há necessidade? Não. Por falar em Bruno Henrique, lembrei do outro Bruno Henrique, o volante do Palmeiras. Pra mim joga muito, ao lado do Felipe Melo. Bruno Henrique ou Paulinho? Vamos comparar o Felipe Melo com quem? Com o Fernandinho? Não. O Fernandinho. Fernandinho pode ser chamado? Não, tava na Copa. Acho que não vai ser chamado. O Felipe Melo entre nós joga mais que o Fernandinho, hein? Sim. Pra fechar... Para não falar que a gente só olha para o futebol brasileiro, eu ia falar o Dudu, mas não vou falar o Dudu, não. Lucas Moura ou Douglas Costa? É só pra gente pensar, tá? Algumas dúvidas. Não necessariamente porque o cara tá lá fora mereça mais do que o cara que tá aqui dentro, mas quem tá lá fora, então vamos fazer competição lá fora com os caras que estão lá fora, de repente dar chance para aqueles que não foram pra Copa, que não foram chamados nas últimas convocações. Mas o Lucas Moura não jogou nenhuma partida com o Tite. Mas isso quer dizer que ele tá condenado então a nunca jogar na seleção, porque ele não fez nenhuma partida com o Tite? É só pra gente pensar amanhã. PVC vai estar acompanhando, a gente pode até discutir mais tarde aí as possíveis surpresas e novidades na lista do Tite. É isso aí, amanhã, 11 da manhã, a convocação para a Copa América. Daqui a pouco vamos mostrar a convocação da seleção feminina hoje feita pelo Vadão. Amanhã tudo durante o dia aqui na programação do Fox Sports, no Bom Dia Fox, no Central Fox, no Giro Fox. Fox Sports Rádio, Tarde Redonda, Expediente Futebol, debate final. Estaremos todos aqui falando amanhã de Copa América. De quem é a frase no futebol que falou assim: sem ovos não se faz omelete? Otto Glória. Por isso, a nossa enquete de hoje é uma enquete com um toque culinário, inspirada na frase de Otto Glória: sem ovos não se faz omelete. Jorge Sampaoli e Fernando Diniz, eles não têm uma granja cheia, não tem tantos ovos assim à disposição. Tem gente que tem muito mais ovos, né, do que tem à disposição o Sampaoli e o Fernando Diniz. Então a pergunta é a seguinte: sem ovos não se faz omelete. Sampaoli e Fernando Diniz fazem o melhor omelete do Brasil? Vocês entenderam? Otto Glória, histórico treinador, disse uma vez: o time tem limitações. Ele, pois é, sem ovos não se faz omelete. Com o que tem em mãos,
Sampaoli e Fernando Diniz fazem o melhor omelete do Brasil? Fazem o melhor trabalho de treinador no Brasil, traduzindo, nessa temporada? Essa é a nossa enquete. Participe conosco, hashtag Expediente Futebol, e mande também o seu vídeo. Tem que ser só entre esses dois? Não, eles fazem o melhor. Poderia acrescentar mais alguém? Pode. Quem que está fazendo omelete com poucos ovos? O Thiago Nunes faz uma omelete saborosíssima, que está no melhor restaurante da Sul-Americana, né? Que é um prato campeão. Sim, mas ele não tem mais ovos do que o Sampaoli e o Fernando Diniz? Eu não sei se uma coisa tem a ver com a outra. Às vezes o cara faz um trabalho tão bom que aí você individualmente você começa também a observar um pouco melhor os jogadores. No caso do Santos aí, eu fiz críticas a esse elenco do Santos. Tem muita gente que eu critiquei que está jogando fino da bola também. Por quê? Porque o coletivo é tão bom que faz com que enaltece a qualidade, às vezes, individual de alguns jogadores. Então, mas vale para esta temporada, a partir de janeiro, né? Analisando aí 2019. Tá bom. O Sampaoli e o Fernando Diniz estão fazendo o omelete mais saboroso? Com menos ovos à disposição, eles estão fazendo, na sua opinião? Porque tem gente que, convenhamos, que tem uma despensa lá, uma cozinha muito mais cheia, com muito mais coisa para fazer um omelete. Eles têm aí o ovinho, de repente um queijinho ralado, tem gente que tem o queijinho ralado, tem um queijo Minas, tem um queijo cottage, tem um cheiro verde, tem uma salsinha, tem uma cebolinha, um tomatinho. Eu tô ficando com fome, hein? Estão entendendo? Os caras estão com poucos recursos fazendo aí o melhor trabalho do futebol brasileiro. Sampaoli e Fernando Diniz, participe da nossa enquete aqui no Expediente Futebol. Vamos até Belo Horizonte agora? Aeroporto de Confins, na Grande BH. Sábado tem Atlético Mineiro e Flamengo, jogaço. E o Flamengo de São Paulo foi direto para Minas. Vinícius Nicoletti acompanhou a chegada do Flamengo e traz todas as informações. Tudo bem, Nicoletti? Aproveite como um omelete aí daqui a pouco pra gente, aí quando você sair do ar, hein? Depois dessa receita que você passou aí, João, vou sair daqui direto pro restaurante aqui do lado, com certeza. Deu fome também. Pois é, João, o Flamengo chegou aqui, desembarcou agora há pouco, no comecinho aí, finalzinho da tarde, comecinho da noite. E com o desfalque, né? Você já ressaltou, o Diego não veio porque está suspenso, não pode jogar essa partida contra o Atlético pelo Campeonato Brasileiro, voltou para o Rio de Janeiro. Mas está aberta essa disputa, o Abel Braga, o técnico, falou sobre isso, porque o Diego entrou muito bem no segundo tempo do jogo contra o Corinthians, deu outro ritmo para a equipe e o time conseguiu fazer o gol da vitória com o William Arão, uma vitória importante na Copa do Brasil. Quem joga aqui vai ser o Arrascaeta, que também começou jogando contra o Corinthians. O Arrascaeta, que ficou conhecido como o carrasco do Atlético, se destacava nos clássicos, marcou na final do ano passado do Campeonato Mineiro, nos 2 jogos. Desde que ele chegou aqui em 2015 no Cruzeiro, ele vem marcando contra o Atlético, então traz aí uma boa energia para enfrentar a equipe atleticana no Estádio Independência. Outro que também fez muitos gols no Atlético, conhece bem esse adversário, é o Everton Ribeiro, que já defendeu a equipe do Cruzeiro, né? Foi bicampeão brasileiro com o Cruzeiro e no ano passado ele marcou o gol da vitória para o Flamengo contra o Atlético no Estádio Independência, um passe do Vinícius Júnior e o Everton Ribeiro fez o gol. O Abel pode escalar a mesma equipe que venceu o Corinthians lá na Arena Corinthians, todos os titulares estão à disposição, só esse desfalque mesmo do Diego que não veio a Belo Horizonte. Então vamos ouvir alguns jogadores, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, esses 2 jogadores que conhecem bem o adversário, falando desse jogo na Arena Independência. Vamos acompanhar os jogadores do Flamengo. Começou muito bem no Brasileirão, mas nosso time é um time forte, um grupo bom. E acho que podemos sair com os 3 pontos, tentar pegar esse espaço que o time deles deixa e depois não tomar gol. Obrigado. Sim, o ano passado foi um dos poucos jogos que a gente jogou bem abaixo e conseguiu vencer, né? Isso foi importante e a gente sabe como é difícil jogar aqui e hoje a gente tem um pensamento diferente, pensa em fazer um bom jogo e também sair com a vitória. A gente sabe que vai ser difícil, mas se a gente pretende brigar lá em cima, temos que vencer jogos fora de casa. Você acha que depois desse jogo do Penharol,
dificuldade assim, de chegar ao ponto de saber como jogar fora? Sim, a gente está evoluindo, né? A gente procura cada jogo, tá aprendendo cada vez mais e com os nossos erros e vem dando certo. A gente espera poder fazer uma grande partida. Que lembrança boa que você tem quando você volta aqui para Minas Gerais, aqui, enfrentar o Atlético? Sim, né? Sempre bom de viver grandes momentos com a camisa do Cruzeiro e também com a camisa do Flamengo. Então espero poder fazer mais uma vez um bom trabalho e poder ajudar a nossa equipe. Qual que é a dificuldade de jogar aqui contra o Atlético? Não, a equipe conhece muito bem o campo, é uma equipe agressiva, que tem bons jogadores, né, de qualidade, então a gente sabe que tem que estar atento a todo momento para não ser surpreendido e tomar um gol logo no começo. Tá, então o Everton Ribeiro, João Guilherme, a gente acompanhando, e amanhã tem um treinamento do Flamengo aqui em Belo Horizonte, na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro está treinando na Gávea e o Flamengo vai treinar na Toca da Raposa. O Atlético, depois do jogo de ontem, time que sofreu muito no primeiro tempo, né? Mas no segundo tempo conseguiu encaixar a marcação e fez um bom jogo. Os jogadores saíram comemorando esse empate de 0-0 pelo desempenho do time no segundo tempo, que melhorou muito em relação ao primeiro. Mas 2 jogadores saíram machucados do Atlético. O Fábio Santos teve uma contusão muscular logo no comecinho do jogo, preocupa para esse jogo contra o Flamengo, e também o Luan, que torceu o tornozelo sozinho, num lance sozinho no meio-campo no segundo tempo. Então saiu também substituído. Esses 2 jogadores serão reavaliados e aí são dúvidas para o jogo contra o Flamengo. Agora, daqui a pouquinho, o Atlético vai lançar sua nova camisa, um novo uniforme que vai estrear nesse jogo contra o Flamengo. A gente também vai acompanhar e vai saber tentar pegar algum detalhe do novo técnico, se está chegando ou não, se pode efetivar o interino Rodrigo Santana, que vem fazendo um bom trabalho. Então o lançamento é daqui a pouquinho e a gente acompanha todos os detalhes. Mas fica essa questão do Flamengo, João, porque o Flamengo tem muitos ovos e o Abel Braga deixou aberta essa disputa entre os titulares. Diego ou Arrascaeta? O Arrascaeta joga aqui, mas o Diego, será que pode ser o titular da equipe do Flamengo no restante da temporada? É o que a gente vai acompanhar. É verdade, a gente já poderia ter aí um primeiro indício dessa disputa mais acirrada no sábado, mas o Diego levou o terceiro cartão contra a Chapecoense, então ele está fora desse jogo, né? Mas na sequência do campeonato e de outras competições, essa disputa realmente promete ser intensa. Nicolete, muito obrigado, hein? A qualquer momento, fique à vontade, qualquer informação de Minas Gerais, é só aparecer, tá bom, Nicolete? Valeu, um abraço. Grande abraço. Muito bem, então o Flamengo já está em Belo Horizonte e o Abel já decidiu, porque na próxima semana o Flamengo não jogará, só no domingo contra o Atlético Paranaense do Maracanã. O Flamengo terá uma semana inteira para treinar, então ele colocará sábado em Belo Horizonte contra o Atlético o que ele tem de melhor à disposição. O Flamengo vai com a força máxima. Então a gente já pode começar a projetar o jogo de sábado e falar do jogo de ontem, que o Flamengo venceu o Corinthians por 1-0 e agora tem outro grande jogo no final de semana contra o Galo, companheiros. Se o Diego não tivesse suspenso, o time titular ia jogar com o Diego. Com o Diego? No domingo, no sábado. Mas ele está suspenso, então perdeu a oportunidade de ser titular. Essa disputa, eu acho que é engraçado como você passa anos e anos e anos querendo um elenco que tenha número, para você ter substituto, para você ter reserva, para você poder tocar, para você substituir. O cara está suspenso, o Diego está suspenso, joga o De Arrascaeta. Aí quando tem... Não, porque o Diego é melhor que o De Arrascaeta, porque o De Arrascaeta não é nada. Não, porque tem que sair tem que sair o Gabriel. É uma loucura. Eu acho ainda que o Diego, eu gosto muito do futebol do Diego, já disse isso aqui muitas vezes. Na posição atual, o Diego, especialmente com o Diego entrando meia hora, como entrou ontem, entrou muito bem no jogo, eu sempre me lembro de 2014, quando ele foi fundamental para o Atlético de Madrid, finalista da Champions League, entrando 30 minutos finais. A gente vai entrar daqui a pouco nesse tema aí, Diego, Arrascaeta, disputa boa, né? Feliz do Abel que tem esses 2 caras para ajudá-lo lá no elenco. Mas agora vamos para um outro cara que faz omeletes muito bons também, velho. Renato Gaúcho. Está ao vivo, dando uma entrevista lá no Grêmio, é isso? E a gente vai mostrar aqui. Fala aí, Renatão. Vai dar mole não, Renato. Dá mole não, Renato. Essa pergunta deve ser feita pro presidente. Ele é o presidente, ele sabe o que faz. Eu só falei que se ele perguntar a minha opinião, eu tenho a minha opinião para ele. Então vamos aguardar os próximos capítulos e ver o que acontece no Brasil todo com os outros clubes também.
Renato, faz tempo que o Grêmio não começa um campeonato brasileiro assim, sem 4 vitórias nas primeiras 4 rodadas. O torcedor certamente não está acostumado a essa situação. O quanto incomoda vocês, apesar do teu otimismo da melhora, da decolagem, o quanto está incomodando isso aí? Nem um pouco. Nem um pouco. Não me incomoda. Não me incomoda justamente por causa disso, que eu confio plenamente no meu grupo, sei da capacidade do meu grupo. É lógico que eu estaria mais feliz se nós estivéssemos na tabela, na parte de cima da tabela. Mas aquilo que eu falei do dar mole, fomos nós que damos mole, lá atrás. Contra o Santos, ter perdido aquele jogo, e contra principalmente o Fluminense. Então é por isso que não me incomoda. Não me incomoda porque eu confio plenamente no meu grupo e sei que daqui a pouco o Grêmio vai decolar no Campeonato Brasileiro. Isso é uma coisa certa, isso é um fato. Só me incomoda um pouquinho porque realmente a gente podia estar na parte de cima da tabela. Mas eu estaria preocupado se nós estivéssemos na situação que nós estamos e de repente olhasse para o lado e visse que o meu grupo não teria condições de reagir no Campeonato Brasileiro, que não é o caso. Então a minha confiança é total no meu grupo. Daqui a pouco até eu respondi justamente essa pergunta lá para o teu colega, não é porque de repente a gente pode ter um outro tropeço contra o Ceará, sem problema. Sem problema, quem tem que estar preocupado é quem está na parte de baixo da tabela e de repente não vê uma luz lá no final do túnel, lá na frente. A luz do Grêmio está lá no final do túnel, está aqui no início do túnel, está no meio do túnel, não tem problema algum. Daqui a pouco o Grêmio vai embora. Isso garanto para vocês. Então é por isso que eu não estou nem um pouco preocupado. Eu sei que daqui a pouco o Grêmio vai para o seu lugar. Renato, voltando à pauta de um zagueiro para o Grêmio trazer para o seu plantel, Rodolfo, atualmente no Flamengo, que trabalhou com você aqui no Grêmio, é um dos nomes no radar? Não, eu não vou falar de nomes de jogadores, porque no momento que o Grêmio fala o nome de um jogador, meu Deus do céu. E eu gosto de falar sempre de jogador que assinou o contrato. Eu abri do David Braz, porque é um nome que eu já pedi há bastante tempo para a diretoria. A diretoria está correndo atrás, entendeu? A gente está só mirando no momento David Braz. No momento que esse nome, se por um acaso não der certo, que eu não acredito que vai dar certo, entendeu? Aí a gente começa a pensar em outros nomes. Senão não adianta a gente ficar pensando, B ou C, começa todo mundo, o Grêmio está interessado em 3, 4 zagueiros, aí daqui a pouco a gente não chega a lugar nenhum. Está no nome, vamos mirar esse nome, como o Grêmio está mirando, está conversando, e ver se a gente chega num acordo com o David Braz. Renato, a janela de transferências te preocupa de uma certa forma justamente para essa recuperação que tu crê no teu plantel? Porque a gente pode ter, como a gente salientou, o Everton convocado para uma Copa América e vem da sua segunda temporada jogando muito. O próprio Walter Kahneman recebendo sondagens do futebol inglês, se diz inclusive de uma proposta de 12 milhões de euros por esse jogador. Te preocupa de uma certa forma perder esses jogadores para a sequência da temporada? Eu volto a falar para vocês, eu fico muito feliz com o interesse de outros clubes nos jogadores do Grêmio. Isso demonstra que o Grêmio está fazendo um belíssimo trabalho. E é uma coisa normal no momento que um jogador ou alguns jogadores se destaquem, e aí vem as propostas de fora. Mas enquanto elas não chegarem, não adianta a gente ficar debatendo, batendo o pé, se estressando. O Grêmio é grande. O Grêmio, nos últimos quase 3 anos que eu estou aqui, o Grêmio já vendeu alguns jogadores importantíssimos, trouxemos outros jogadores, e o Grêmio manteve o nível em todas as competições. Então não é uma coisa que me preocupa. São grandes jogadores? Sim, são grandes jogadores. Mas no momento que você está num grande clube como o Grêmio, você conquista títulos, você joga bem, é óbvio que há interesse de outros grandes clubes. Mas enquanto não chegarem as propostas concretas, não adianta a gente ficar se manifestando. O momento agora é trabalhar, e ver o que acontece nos próximos dias aí. Se realmente isso acontecer, bom, aí a gente dá a nossa posição, entendeu?
Mas se isso acontecer como aconteceu em outras vezes, pode ter certeza, o Grêmio é grande, perde 1 ou 2 jogadores, não pode ter certeza que vai buscar outros jogadores também. Renato, o Grêmio... Do Gaúcho, entrevista ao vivo do Renato, técnico do Grêmio. O Grêmio vai decolar no Campeonato Brasileiro, isso é certo. Frase de Renato Gaúcho. Será? O Fluminense vai brincar no Campeonato Brasileiro. Essa é a história. Mas ele tem frase aí que ele fala e como na Libertadores, ele falou, não, vamos classificar, tinha um ponto. Aí no Brasileirão, não, a gente vai recuperar, o Corinthians campeão, mas ele foi ali, incomodou, chegou. Então, assim, o cara 17, que termo que ele usou? Que ele falou do Corinthians, que o Corinthians é o quê? Ele falou assim, vai... Que ele não quis dizer aquilo, mas ele empregou o termo errado, lembra? Lembra, deu polêmica. Deu polêmica, aí depois ele se retratou. O negócio é o seguinte, o Renato, ele tem bagagem, né, pra falar, ele banca algumas coisas, é polêmico, boas entrevistas dele, e a verdade é que ele confia mesmo no grupo que ele tem, ele sabe os jogadores que tem, sabe que pode fazer esse time jogar mais do que está jogando, principalmente no Brasileirão, né? Agora precisa ser mais rápido, porque a situação, assim, tá lá atrás, 2 pontos, né? Não é o lugar do Grêmio, realmente, pelo elenco que tem, pela potência que tem, pelo trabalho do Renato, o Grêmio tem que estar brigando na parte de cima. Agora precisa recuperar mais rápido. O tempo vai passando, os resultados não vêm, aí começa a ficar mais difícil recuperar isso. Principalmente, estou falando, para brigar por título, né? Então, você ficar muito distante do pelotão da frente, o ideal é o Grêmio do Renato recuperar isso logo agora, antes da parada da Copa América. Só para explicar a frase que eu falei, eu brinquei com uma frase que o Renato falava em 2008, como faz 11 anos, você que tem ali 16, 17, você pode não lembrar. Quando o Fluminense jogou a final da Libertadores de 2008 contra a LDU e na sequência estava nas últimas posições do Campeonato Brasileiro, o Renato dizia, o Fluminense vai brincar no Campeonato Brasileiro. E daquela vez não brincou. Ficou feia a brincadeira. Ficou feia a brincadeira lá Mas embaixo. ele teve uma pior, né? Caiu e o Fluminense continuou brigando para não cair. Mas teve uma pior dele. Qual foi a pior do Renatão? Quando ele falou que se caísse, ele ia desfilar pelado. Nu aí no Rio de Janeiro, né? Que situação. O Renato é um grande frasista. Agora, ele tem falado coisas ultimamente que tem dado certo e o potencial do Grêmio é para evoluir. O Grêmio joga com o Ceará, lá no Ceará, na próxima rodada do Brasileirão. Só para não usar o termo errado, eu fui aqui no Alfarrábio. Despencar era o termo, lembra? E o Corinthians iria despencar. É verdade. Na realidade, ele não quis dizer isso, mas ele usou na hora da entrevista. Às vezes você usa uma palavra ou outra, faltou um vocabulário e tal. Não era bem isso. Ele falou que naquele momento ele achava que o Corinthians poderia ter uma queda, né? Foi isso que ele quis dizer, e não despencar. Mas quase que ele acertou, né? Porque o Corinthians caiu bastante. É porque não aproveitaram. Caiu e depois ele recuperou, né? Os que vinham atrás não aproveitou a queda, que é normal, o time oscila um pouco. Né? E o Corinthians oscilou mesmo no segundo turno. É que quem estava atrás ali não aproveitou. Pois é. Olha só, daqui a pouquinho a gente começou aqui o programa mostrando o Flamengo lá desembarcando em Belo Horizonte para o jogo de sábado com o Atlético Mineiro. Nós vamos analisar aqui no programa mais tarde a vitória importantíssima do Flamengo ontem lá em Itaquera. Vamos falar dessa disputa que não cessa entre Diego e Arrascaeta e outras possibilidades aí de negociações. Tem jogador do Flamengo que está indo para o Santos. Tudo isso daqui a pouquinho aqui no Expediente Futebol. A gente vai falar sobre esses temas. Participe conosco pelo Twitter, #Expediente Futebol, mande o seu vídeo, a nossa enquete. Sampaoli e Fernando Diniz fazem o melhor omelete do Brasil? Eu tenho que explicar direitinho. Otto Glória disse que sem ovos não se faz omelete. Quando tinha uma equipe com limitações, ele lançou essa frase que entrou para a história do futebol. Sampaoli e Fernando Diniz, com menos recursos do que outros treinadores, fazem o melhor trabalho, o melhor futebol proposto do Brasil, na sua opinião, neste ano de 2019? Participe, mande o seu recado. E aí, companheiros? O Renatão estava ali. Renato tem mais ovos para fazer um omelete do que o Fernando Diniz e o Sampaoli, né? Quanto vale tem ser um dos campeão? Melhores. Quanto vale ser campeão no Brasil? Porque assim... No Brasil e no mundo, né? Mas no Brasil, vamos aqui pro Brasil, porque, poxa, a realidade europeia é totalmente diferente. O Guardiola é um grandioso treinador, mas olha o material humano que ele tem à disposição, né? Aí ele pode liberar o Jesus, ele vai lá e contrata quem ele quiser. O trabalho do Abel, com todo respeito, no Flamengo, eu acho melhor do que o Sampaoli e o
e o do Diniz. Você acha melhor? O time foi campeão carioca, está classificado para a Libertadores e deu um gigantesco passo para se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. Ah, mas o time do Flamengo não joga tão bem quanto o do Santos e do Fluminense. A partida que o Flamengo fez contra o Cruzeiro, se aquilo não é jogar bem, eu não sei o que é jogar bem. Mas ele não tem mais recursos? Ele não tem mais ovos para fazer um omelete bonitão? Tem, mas isso não... Não é mais óbvio o omelete do Abel ficar mais gostoso que o do Sampaoli e do Fernando Diniz? Eu escolhi o Sampaoli, tá? Eu acho que o Sampaoli é o diferencial nesse time do Santos. Porque o trabalho do Sampaoli é extraordinário, o elenco do Santos é um bom elenco, né? Para não ofender e não exagerar, ir para baixo, para cima, é um bom elenco. Mas assim... Daí a gente transportar, não é isso que a gente está fazendo, mas muita gente transporta. Ah, o Santos tem o melhor futebol do Brasil, o Fluminense tem o melhor futebol do Brasil. Com isso eu não concordo. Não tem. Cruzeiro para mim está acima, o Grêmio com todas as dificuldades de início de temporada está acima, o Flamengo está acima e tem um time no... Mas peraí, o Cruzeiro está jogando mais bola do que o Santos e o Fluminense? Às vezes joga, às vezes não, como o Santos faz boas partidas e às vezes faz partidas ruins. O Santos tomou 2 goleadas no Campeonato Paulista, nesse dia ele jogou mal. Quando perde. Mas, então, é isso que eu estou dizendo. Uma delas com time reserva. Então, tudo bem, mas é isso que eu estou dizendo. Não parece o seguinte, que o Internacional não joga bonito às vezes? Joga. O Atlético Paranaense fez uma partida contra o Boca extraordinária. Sim. E um time chamado Palmeiras não joga bem de vez em quando? Então, mas aí a essência da enquete é essa. Todos esses times que você citou... Desculpa, João, eu estragando sempre a enquete. Não, você não estraga nada, não. Você está ajudando o que nós estamos debatendo aqui. Todos esses times que você citou, no meu entender... O cozinheiro olha lá e tem um pote mais cheio de ovos. O Sampaoli e o Fernando Diniz, eles pegam ali, tem 2 ovinhos aqui, 3 ovinhos ali. Eu acho assim, João, que o... Como é que se fala aí? A caixa de ovo, né? Sim. Do Sampaoli não é tão ruim assim, não. Não é? Não, eu conheço muitos jogadores, né? Eu trabalhei no Santos há um tempo atrás e vários desses jogadores que ainda permanecem lá. Você vê, ele coloca o Pituca de primeiro volante porque tem um futebol, uma saída de bola melhor. Joga muito. Não é nem primeiro volante, né? Sim. Se a gente for analisar, a característica dele não é de primeiro volante, mas o Sampaoli, pela proposta de jogo, consegue trazer o Pituca de primeiro volante. O Jean Lucas é mais marcador do que o Pituca, joga até um pouco mais à frente pela direita. E o Sanches, que eu também acho que... Aí eu bato palma pro Sampaoli, que ele mexe de um jeito. Por que ele não bota o Sanches e o Jean de primeiro volante? Porque ele quer, jogando contra o Vasco dentro de casa, que ele tem um time melhor, tem uma saída de bola melhor com o Pituca. Aí é o trabalho do Sampaoli. Eu elogio totalmente isso. Mas se olhar no elenco, o Alisson estava no banco. Não é um volante de saída de bola, mas eu conheço o Alisson. Se ele precisar de um cão de guarda para marcar para todo mundo, bota o Alisson. Então ele tem opção para mudar um esquema. Ele olha para o banco, tem o Gustavo Henrique, tem o Aguilar, tem o Veríssimo, ele tem opções de zagueiro. Aí tem o Jorge, aí tem o Ferraz, Vitor Ferraz. São bons laterais, são ótimos laterais. Se você for comparando com outros times. O trabalho do Sampaoli é lindo, é maravilhoso, a proposta de jogo ofensiva, a variação tática dentro do jogo que ele faz. Ele jogou contra o Atlético com 3 zagueiros. Aí ele foi contra o Vasco com uma linha de 4, o 4-1-4-1, vamos dizer assim, que se transforma num 4-3-3. Ele faz muita mexida, os jogadores dele entendem o que ele quer, isso é legal do trabalho dele, porque ele mexe de um jogo para o outro. Dizem, eu não estou acompanhando o dia a dia do Santos, mas dizem que até nos treinamentos, antes do jogo, ele ainda não diz para os jogadores quem vai jogar. Ele mexe com todo mundo, ele bota eu com o Eugênio, no outro treino é o Eugênio com o PVC. Que nem a gente trocou de cadeira aqui hoje. Então, assim, isso assim, é muito legal do Sampaoli, é uma coisa diferente, o Brasil não estava acostumado com esse tipo de trabalho no dia a dia, estou dizendo as informações que eu tenho, né, que ele faz isso. Agora, ele tem bons ovos. Ele não tem bons ovos?
Não é os ovos que o Flamengo, que o Grêmio, que o Palmeiras, que o Inter tem. E está mais bem servido que o Fluminense. Está muito mais do que o Barroca no Botafogo, do que o Thiago Nunes no Atlético. Porque assim, hoje é fácil falar que o Renan Lodge é um jogador da seleção, que o Bruno Guimarães também é. Mas quem começou esse trabalho com ele lá atrás foi o Thiago Nunes. Mas tem uma série de times. Eu acho que o São Paulo é um técnico excelente, já falei isso aqui várias vezes. Acho que a gente está criando uma dualidade que para o debate é muito rica, mas que não precisa ser 8 ou 80. O São Paulo não dirige o melhor time do Brasil nesse ano. Não. O Santos não conseguiu chegar na final do Campeonato Paulista. O Santos oscila, e como eu disse agora há pouco, de 29 jogos, 9 vezes ele não conseguiu fazer gol. Então ele tem partidas estupendas e partidas mais pobres. Mas ele não tem jogador. O Santos de 2010, quando começou o ano, ninguém achava que tinha jogador. E depois virou o time mais brilhante dessa década no futebol brasileiro. 2002 também. 2002 também. O Cruzeiro de 2013... Esse ano também, né? A gente falava o quê? Aí o Santos, aí não. O Cruzeiro de 13, quando começou o ano, ninguém apostava no Cruzeiro. É verdade. E de 3 também. É verdade. O Corinthians de 17... Ninguém acreditava naquele Corinthians. Ninguém acreditava. E no meio do caminho você descobriu um time que coletivamente funcionava. Porque aí é um ponto fundamental. Eu falei com o Lucas hoje, o Lucas Moura. Sim. E o Lucas eu perguntei pra ele se ele concordava com o Luiz Figo, que o Luiz Figo disse que há seleções do mundo hoje que tem gerações melhores que as do Brasil. E ele respondeu: eu tenho certeza que o Brasil vai ser competitivo. E tem muito jogador. Você olha na Europa aqui, tem muito jogador brasileiro bom. O problema, disse o Lucas, e estou dizendo isso porque eu concordo com o que ele falou, é que no Brasil a gente continua olhando tudo do ponto de vista individual. E é o que a gente está fazendo com o Santos. O Santos, coletivamente, é um time muito bom. Individualmente, você está conseguindo tirar muita coisa de alguns jogadores que não tinham conseguido mostrar ainda, mas que o Jamota é muito bom jogador. O Soteldo foi vice-campeão mundial sub-20 pela seleção da Venezuela. O Délis Gonzalez jogou Copa América. Mas o Jamota, ele era avaliado assim até janeiro ou não? Ele era avaliado de uma forma diferente. Sim. Como o Everton Ribeiro do Cruzeiro. Por quê? Por causa do trabalho do Sampaoli? Claro, mas é como o Everton Ribeiro, quando saiu do Coritiba para o Cruzeiro em 2013, ninguém achava que o Everton Ribeiro ia ser o melhor jogador do Brasil. E nem o Ricardo Goulart ia ser o que foi. É verdade. O Cruzeiro contratou o Júlio Batista e o Diego Souza. E quem jogou foi o Everton Ribeiro e o Ricardo Goulart. A frase, eu não sei se o Edmundo e o Zinho toda vez falam essa frase. Acho que é o Edmundo, né, Zinho? Que diz o seguinte: esquema bom ajuda a erguer jogador razoável. Time bom consagra jogador ruim, time ruim enterra jogador bom. E time, quando tá totalmente zoado, bagunçado, estraga um monte de talento individual. Sim. Aí o dedo do Sampaoli, né? Eu acho o elenco do Santos bom. Mas assim, tá fazendo acima do que pode o Sampaoli. O Santos é uma coisa legal que a gente tá vendo nessa temporada. Mas na pesquisa eu acho que o Fernando Diniz tem menos ovos. Concordo com você, Zinho. Concordo com você. É porque estamos falando só de Sampaoli. E o resultado talvez esteja aí, Eugênio. Olha onde o Fluminense está hoje no campeonato e onde está o... Eu acho que marca. Só para me encerrar, é por isso que eu destaco o trabalho do Thiago Nunes, porque o Fernando Diniz, que é ótimo treinador e todos estão elogiando, ele esteve no Atlético Paranaense com esses jogadores. Né? Ele começou a ter um trabalho e tal, fiz alguns jogos, mas com o Thiago Nunes, que veio ali do Sub-23, é um outro time e é um time organizado, que aí não é só individual, como o PVC falou, é coletivo também o time do Atlético. E hoje a gente fala de um Atlético que foi o campeão da Sul-Americana e que se classificou num grupo com o Boca, que vai pegar de novo o Boca. Mas assim, ele também tem menos omelete, menos ovos que a maioria desses e continua um trabalho. É um omelete mais ralo. Eu votaria nele. Sim. É porque o Atlético hoje está num patamar maior, porque o trabalho dele destacou jogadores que a gente já citou aqui. Entendi. A proposta aqui dessa discussão, porque assim, inconscientemente, e em tudo na vida é assim, o resultado é determinante. Em qualquer atividade. Se você consegue atingir uma meta na sua empresa, você é um campeão, você é um vencedor. Se você não atingiu a meta estabelecida, você vai ser cobrado por isso e vai ser analisado de uma outra forma. E no futebol é assim, o título, a vitória, isso tudo vai mudando a análise, historicamente é assim, e não é só aqui não. Mas baseado em exemplos europeus, estamos propondo aqui uma discussão
a parte dos resultados, uma discussão sobre a forma de jogar das equipes, o aproveitamento dos jogadores, dos elencos, percentual de posse de bola. Porque, por exemplo, o Fluminense foi derrotado pelo Goiás no Maracanã. Eu não ouvi em nenhum momento o seguinte comentário de qualquer setor: o Fernando Diniz pode cair. Ainda bem. Ele pode balançar. Ainda bem que ninguém falou. E por que isso? Na minha opinião, a solidez está no trabalho, no jogo apresentado. Tem um e detalhe. aí está a discussão proposta. Além do resultado, porque Santos e Fluminense não foram campeões esse ano. Por exemplo, o Corinthians não está jogando nada e é tricampeão paulista. Mas tem um detalhe, João. O Carille tem o seu mérito, mas tirando aí o título, analisando o trabalho, a forma da equipe jogar e tal, essa é a proposta da nossa discussão. Fugir do resultado. Vamos tentar fazer algo diferente. Tem um detalhe disso que você está falando. O Abel passou 1 ano e meio no Fluminense com todo mundo dizendo que se não fosse o Abel, o Fluminense caía. É verdade. O Abel passou 3 meses no Flamengo dizendo que se tiver o Abel, o Flamengo vai cair. É verdade. Então, tem uma diferença de pressão do clube. O Fluminense, o Fernando Diniz, taticamente, tem um estilo que é brilhante. Se deixar você falar, desculpa. É ótimo, ótimo. Ele teve um problema que ele está evoluindo dia após dia, de muita gente criticava o relacionamento dele dentro do campo. Então ele foi vice-campeão paulista pelo Audax e ele foi rebaixado pelo Audax no ano seguinte. Mas ele conhece o futebol, isso é indiscutível. Esse conhecimento de futebol dele hoje, o Fluminense foi 4º colocado no Campeonato Carioca abaixo do Bangu e está em 14º colocado no Campeonato Carioca, do Campeonato Brasileiro. Se fosse o Flamengo, estava fora Fernando Diniz, porque a pressão é diferente. Desculpa. Sim. Não pode falar, estou ouvindo aqui. Mas fiquem à vontade, a gente vai debatendo. O João talvez lembre, na segunda-feira posterior, a primeira rodada dos campeonatos estaduais, aqui, eu falei, nesse lugar onde o Zinho está, começamos o ano no futebol brasileiro. 2 times são diferentes, Fluminense e Santos. Diferentes. E eles são semelhantes entre si. Não que sejam iguais, até porque são pessoas diferentes. Mas a ideia de jogo deles se assemelha. Posse de bola, posicionamento no campo ofensivo, marcação alta, procurar ter essa posse de bola a maior parte do tempo. Diferente do que a gente estava acostumado a ver aqui no Brasil. O próprio Fernando Diniz tentou implantar aqui, tentou implantar ali, tá evoluindo, está crescendo, está desenvolvendo como qualquer treinador. E o São Paulo que já chegou trazendo o que ele fazia em outros clubes por onde trabalhou. Fora do padrão. Eu acho que, assim, nenhum dos dois até agora conseguiu... Porque, João, é claro que a gente está discutindo aqui fora resultado. Estamos tentando. Mas o resultado é o objetivo do futebol. Você não joga futebol... Você não joga futebol a não ser para ganhar. Eu não conheço time algum que entra em campo e pensa, não, vou ter mais posse de bola. Ganhar não importa. Não, tem que ganhar o jogo. O objetivo é conquistar a vitória. Quando eu me refiro a resultado, eu refiro o título, tá? Sim. Ou participação em final. Mas, por exemplo, o PVC colocou aqui do Fluminense no Campeonato Carioca, né, que ficou abaixo do Bangu. Nesse Campeonato Brasileiro, são 4 rodadas, o Fluminense tem 3 derrotas, não é isso? É isso, sim. Uma vitória e 3 derrotas. Uma vitória fantástica, mas que ele estava perdendo por 3-0 e conseguiu buscar uma vitória pouco comum. E o Santos também, quando teve momentos importantes, acabou não passando. Os dois que têm as mesmas qualidades têm o mesmo defeito. Quando encontram uma defesa bem postada, furar o bloqueio defensivo. É muito difícil para o Fluminense e para o Santos. Às vezes eles se perdem um pouco nesse excesso de troca de passes. E a gente precisa ter um futebol que em alguns momentos seja mais objetivo. Esse é um ponto. Agora, quanto à questão dos ovos da Omelete, né, a Omelete do Fernando Diniz é pior, são ovos menos selecionados do que os ovos do São Paulo. O São Paulo tem vários jogadores de seleção, tanto que o Santos corre risco de perder jogadores agora pelas convocações.
o Fernando Diniz, até o Fluminense conseguiu buscar algumas peças importantes. Foi buscar o Ganso, né? Alguns jogadores menos cotados no mercado, mas que encaixaram bem, como o Matheus Ferraz, como o Alan, que ninguém conhecia, pelo menos o grande público não conhecia, o Caio Henrique, foram encaixando. Então, nesse aspecto, o São Paulo tem ovos melhores. Mas a questão é que eu acho que o grande fator positivo que eles estão trazendo para o futebol brasileiro é tentar mudar um pouco do padrão reativo que a gente teve nos últimos anos. E eu acho que está pegando. A gente vê outros times que tentam jogar assim. O Ceará está tocando a bola. Que legal. Mas é legal então, isso. Mas vamos lá. O Inter está tentando trocar mais fácil. Os times reativos, vamos lá. O Cruzeiro foi bicampeão brasileiro, não era um time reativo. De certa forma, sim. Não era. Aquele era um time de posse de bola. Não era um time de contragolpe. Era um time que jogava com bola no pé. Roubava muita bola no meio de campo. Eu lembro, outro dia eu falei do... Não, mas não era um time reativo. Eu lembro do meu amigo Zé Trajano falando num programa Tempos Atrás, até recuperei isso numa coluna da Folha outro dia, que ele dizia assim, é o único time do Brasil que se salva. Parece o Bayern de Munique que joga em direção ao gol. Porque jogava buscando o ataque. Os últimos 5 campeões brasileiros, 6, o Cruzeiro 2013, Cruzeiro 2014, Corinthians 2015, Palmeiras 2016 e Palmeiras 2018, 5 dos últimos 6, foram campeões com melhor ataque. Não com melhor defesa. Melhor ataque não quer dizer que o time não é reativo. O Palmeiras de 2016 do Cuca teve momentos não era um time reativo. Mas teve momentos diferentes. Claro, mas ele é um time. O Filipão não tem um time reativo na maior parte das vezes. Ele tem, às vezes ele atrai, mas ele é um time que busca o gol. O Cruzeiro é o melhor exemplo desses todos que eu citei. O Corinthians de 17, que era um time brilhante taticamente, não, esse era um time reativo. Esse era um time. O que eu acho mais legal desse campeonato. No segundo turno ele tentou mudar e se perdeu. O que eu acho mais legal desse debate a gente está discutindo futebol. O Santos e Fluminense jogam o futebol mais agradável de se assistir? Só para o Santos sim. Acho que o Fluminense também joga um futebol agradável, mas eu vejo diferença. Assim, a gente não pode discutir o futebol só pelos campeões. Claro, chegamos ao resultado. Mas eu estou falando do futebol que se pratica em geral no país. É o mais agradável. Porque eu estou usando aqui, por exemplo, o Fluminense, não vai ser campeão brasileiro. Vamos pegar então aqui, vamos fazer outra conta. Embora o objetivo seja ser vitória. O Campeonato Brasileiro no ano passado, dos 20 clubes, eu acho que a qualidade do futebol brasileiro tem que melhorar. Eu estou de acordo com isso. A gente a questão é equilibrar isso. A gente o que o João falou assim, o jogo ser agradável de ser assistido e resultado. Não, tem que ter os dois. Porque a gente precisa atrair público. É que eu acho que a gente cria falsas verdades. A gente cria muitas falsas verdades. Por exemplo, dizer que o time do Abel é um time que quer jogar atrás da linha da bola. Não é. O Flamengo é um dos times que mais jogam no campo de ataque no Brasil. Até falar isso, eu gosto de ver. Até porque é o Flamengo. Uma outra questão, que nada disso é verdade absoluta. É um jogo agradável. Eu acho que é muito legal a gente estar discutindo futebol. Isso é bom. E não discutindo o lancezinho de arbitragem. A gente está discutindo futebol, isso está enriquecendo. O São Paulo e o Fernando Diniz, a melhor coisa que eles estão trazendo é o debate enriquecer. Exato. E tentando fugir daquela linha, PVC, ganhou é bom, perdeu é ruim. Vamos pegar para não mudar um pouco para não analisar o campeão, como você falou. Dos 20 clubes da Inglaterra, 8 tem mais de 50% de posse de bola. Dos 20 clubes do Campeonato Brasileiro do ano passado, 9 tiveram mais de 50% de posse de bola. Então, desse ponto de vista, se eu for simplista, eu vou dizer, tem mais time reativo na Inglaterra. Não é verdade. Não é 100% verdade, mas também a gente baseia a comparação olhando o Manchester City e o Manchester United, e não o West Ham e o Cardiff. Eu acho que tem uma... frios não dizem verdade. Tem uma questão que traz... Assim, só para não perder aqui o foco, o Quesada, é legal a gente entender o que está acontecendo dentro do campo, mas sem perder o foco de que aquilo precisa ser feito buscando o resultado. Sim. Eu preciso encontrar uma maneira, porque senão ali na frente vai morrer rapidamente isso. Não, vou jogar com posse de bola só porque estão dizendo que ter posse de bola é legal. Não!
é uma posse de bola que seja produtiva para a sua equipe. Santos e Fluminense fazem isso. Não adianta ter a posse de bola e não fazer essa posse de bola ser produtiva. Sim. O seu time ser estéril, ficar tocando bola de um lado para o outro e não finalizar. É importante. E aí é uma questão de crescimento do futebol. De ir evoluindo. O objetivo sempre é buscar a vitória. Temos que encontrar os caminhos para chegar à vitória. E esses caminhos são diferentes. Temos diversos caminhos diferentes. Precisamos encontrar, dentro de uma diversidade, a qualidade na execução disso. Então tem um projeto de jogo como o do Santos, ontem. O Santos dominou amplamente o primeiro tempo contra o Atlético Mineiro. Não matou o jogo. Foi ruim. Mas foi legal que trocou... Não. Qual é o objetivo? É ganhar, não trocar passes. No final das contas, a estatística que vale é o placar. 1-0, 2-1, 0-0 falava isso. Paulo Júnior. Essa é a estatística principal, número de gols marcados. Até para te ajudar, né? O Flamengo do ano passado, em certos momentos, ele foi criticado que era um time que tinha posse de bola, mas na maioria dos jogos, mas ele não era agressivo, ele só ficava trocando bola. Não tinha um poder de finalização. Sim, lembra disso? Sim. Ano passado Na foi época falado muito do isso. Barbieri. Trocava, muito lateral, mas hoje eu já vejo até diferente, com o Bruno Henrique, né, que dá essa profundidade, essa agressividade, essa velocidade. É a palavra profundidade. Falta ao Fluminense. Profundidade. Falta ao Fluminense profundidade. É um time de intermediário. Desses dois times, se hoje eu tivesse que apostar, quem que pode ser campeão de alguma coisa, é óbvio que é o Santos. É o Santos. Não daria para descartar o Santos, por exemplo, sendo campeão da Copa do Brasil, que é a competição de mata-mata. Eu acho que brasileirozinho, só para concluir, brasileiro eu acho mais difícil, porque brasileiro a gente sabe que elenco faz uma grande diferença. É difícil quando você tem 38 rodadas, de repente você perde um Sanches, tá? O Sanches está jogando muita bola. Quem é o cara para substituir o Sanches? O Pituca. Mas você descobre, incrível. O próprio Jean Mota pode jogar. Você descobre, mas você perde o Pituca. Aí uma hora você vai... Uma hora você não vai ter. Eu quero jogar com os dois. Não, mas eu estou dizendo se você perder os dois, porque no futebol você pode machucar o jogador. O jogador pode ser convocado, no caso do Sanches, para a seleção. O cara pode ser expulso. Tem vários, né, para ser não dá, o elenco do Santos não permite ao Sampaoli fazer o que o Abel pode fazer, o que o Odair pode fazer, o que o técnico do Cruzeiro pode fazer, o Mano. O Felipão... Eu te entendi, o que eu queria falar assim, eu tô muito o elenco do Internacional é melhor que... O elenco do Internacional não é melhor do que o do Santos? Não, trocar 11 não sei se é melhor que o do Santos, não. Tô falando 2-3. Acho que é no mesmo nível. Não. Que isso, gente. Acho que é no mesmo nível. Muito bem, olha só, estamos vendo ali o Cruzeiro, daqui a pouquinho nós vamos ter uma outra discussão aqui, para tentar entender o que está acontecendo com o Cruzeiro. Será que nós nos empolgamos com o Cruzeiro? Num estágio de campeonato mineiro, com jogos reconhecidamente mais fracos e um grupo na Libertadores que realmente não era o mais difícil, e a partir do momento que a temporada começou a apertar no início do Brasileiro, o Cruzeiro despencou de produção. O que está acontecendo com o Cruzeiro, que neste programa aqui, numa enquete feita, foi escolhido o melhor elenco do futebol brasileiro. O que está vendo com o Cruzeiro? Daqui a pouco a gente vai trazer as informações. E olha ali, números impressionantes. O Fluminense finalizou 20 vezes, o Cruzeiro uma. Posse de bola, o Fluminense teve 65%, o Cruzeiro 35%. O certo é que a discussão está colocada. Participe conosco, hashtag Expediente Futebol. Sim ou não? O Sampaoli e o Fernando Diniz, eles fazem aí o melhor trabalho em termos de futebol do Brasil, o futebol mais bem jogado ou não? Já já a gente traz a primeira parcial e daqui a pouquinho tudo de Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Vasco, Botafogo. Lembra do Ramires? Meio campo, surgiu no Cruzeiro, Benfica, Chelsea, Seleção Brasileira, Copa de 2010. Tá livre. Tem vaga no seu time? League, a Champions é nossa e a Europa League é nossa. Cinco primeiros. Tem um detalhe. Manchester os outros 4. Os gigantes ingleses sem o maior dos gigantes. United. Que coisa, hein? Tem um livro chamado Soccer Nome. Não tinha nenhum campeão da Champions League, né? O primeiro foi o Chelsea, o Tottenham pode ser o segundo. E Londres hoje tem 3 finalistas. Arsenal,
bateu na trave, né? O Arsenal bateu na trave em 2006. Por quê? Porque o futebol na Europa nasceu nas fábricas. E Londres não era a cidade das fábricas. Era Manchester, era Liverpool, era Birmingham. Tá explicado. O Aston Villa tá voltando. O grande Nottingham Forest. Hoje tem 3 times de Londres nas finais. Sensacional.